Voltamos, você está na Reconnect, seu programa dominical e às quartas-feiras sobre espiritualidade para além da religião. Como você sabe, o nosso programa fala sobre espiritualidade de forma leve, like, plural. Aqui sempre comigo Roberto Leão, nosso historiador de plantão. Se você perdeu o primeiro bloco, que está imperdível sobre hermetismo e magia com Haharu Kahuti e Mirla Prieto, da escola Avan de Hermetismo. Então você vai aqui no nosso YouTube ver o primeiro bloco na íntegra com o programa todinho, tá? Não perde de jeito nenhum. Então, antes de ir pro comercial, pro nosso intervalozinho, Roberto Leão, fazendo Robertices, fez uma pergunta bem capciosa. Roberto, você repete aí, por favor, que, rapaz, foi tão complexa que nem eu não entendi nem a pergunta. Fui prolixo, eu vou simplificar, sintetizar. Quando você fala em magia, né, eu gostaria de saber que se a magia que é praticada na sua escola, ela é uma magia sutil, a dita sutil, que muda, e que eu acho que é uma magia, inclusive, às vezes, muito mais profunda, né? Que muda espiritualmente o ser humano, muda a prática, a sua prática espiritual, a sua prática cotidiana de forma por dentro, interior, ou se você faz também para os seus alunos essas magias que são quase processos químicos que mudam ali elementos da natureza, são essas coisas que às vezes a gente pensa em magia, até pensa nisso, né? Em fazer aparecer alguma coisa, desaparecer alguma coisa, mudar ali um material, fazer ali de uma água vinho ou de alguma coisa em ouro, né? Você trabalha com esse tipo de magia, é isso que você apresenta também para os seus alunos? Vou explicar. A magia tem vários níveis. Há a magia mental, há a magia ritual e há a alta magia cerimonial. A alta magia cerimonial, aquela que realmente transformações no mundo físico, a tal que faz a teurgia ou taumaturgia, muda sempre o ser humano. Não há como praticar essa magia e não crescer. A alta magia cerimonial tem em conta o poder do operador e o poder da operação. O que é ensinado em Avam? A totalidade. Em Avam, num dos livros que eu escrevi, já há muitos anos, o curso de Ciências Ocultas, eu explico o que é a magia, como é que ela funciona e os vários níveis e graus e até temas de magia que existem. Porém, a magia é profundamente transformadora por causa daquilo que ela envolve. A alta magia cerimonial envolve uma sublimação da percepção consciente. O mago atinge um estado de ondas cerebrais classificadas como ondas gama. Só na meditação muito profunda, no estado de êxtase místico, é que o praticante, o meditador, também pode chegar às ondas gama. As ondas gama são o contrário das ondas teta. Para explicar, as ondas teta, a frequência teta, são ondas lentas. As gamas são uma superativação que surge quando o êxtase. E na prática mágica há um momento onde o mago sente o poder criador dentro de si próprio, onde o mago se identifica com as forças que chamou e exprime o poder delas. Nesse momento, o mago transfigura a sua consciência e faz aquilo que se chama a assunção da força mágica. Aí eu te pergunto, cerimônias e rituais, tudo é magia, a gente viu que tudo é magia, acender uma vela é magia, uma praga, né? O pessoal fala praga, né? Uma praga é uma magia. Um desejo com o magnetismo da emoção vira magia. Isso, né? isso. Então, por que precisa-se de elemento? O que faz a magia mais poderosa do que a outra? Então, não basta a intenção. O que separa, qual o tipo de magia que separa somente a fé e a intenção da necessidade do elemento? Vou explicar. A expansão da tua consciência, da consciência de quem pratica, é que determina o tipo de magia que tu precisas. Repara, se lês os escritos orientais, eles vão te dizer, este mundo é maia, é ilusão. E eu digo, então corre contra uma parede e dá lá com a cabeça. A vencedora é ilusória. Porque para a maioria... teria que anular uma lei física, né? Que é a repulsão eletromagnética. Se ele fosse claro. Tu bem sabes, és bem estudado nisso. A percepção daquele que trabalha e a consciência, ou a expansão da percepção consciente daquele que trabalha no mundo, determina o tipo de ação que ele consegue produzir. Um mestre iluminado corre contra uma parede e não se magoa. Vou responder muito diretamente à tua pergunta agora.
A magia, a operação, o poder da operação, eu explico isto muito bem no livro Curso de Ciências Ocultas. Acrescenta a isso que tu falaste, à intenção, ao desejo, e aqui à fé, vamos pôr a fé agora de parte, eu já vou explicar a fé. À intenção, ao desejo e à vontade, os artefactos mágicos acrescentam um poder chamado magnésia. E o que é magnésia? Prana, Ki, Chi é magnésio. Os artefactos mágicos foram pré-modulados e pré-ativados para serem condensadores dessa magnésia e muitas vezes moduladores dessa magnésia. Isto é uma parte. A outra é que tu, durante a magia, e caramba, a ti é tão fácil dizer isto, o que é que se chama durante a magia? Entidades. E as entidades têm poder próprio. Quando o mago se faz servir de um ritual, ele conjura para a sua intenção forças que tenham a possibilidade de fazer em cima aquilo que ele faz em baixo. Ou seja, ele constrói uma realidade. O dito fetiche ou feitiço, que é uma cerimónia de seguimento, e ele constrói uma realidade, uma efígie, uma representação no mundo físico, que representa um símbolo e uma condensação intelecto-emocional da realidade que ele quer construir. Então ele vai carregá-la com energia, magnésia, e fazer o quê? As entidades que ele chama absorvem aquilo como um programa, chamemos assim, como um pool de informação, e como são muito mais poderosas, vão criar essa realidade no mundo superior. A segunda lei do hermetismo, que é a lei de correspondência, diz claramente que o que há em cima é como o que está em baixo. Tu criaste uma realidade em baixo, as entidades subiram-na para a realidade superior, e ela, pela lei do decaimento entre planos, vai acontecer invariavelmente no mundo físico, dependendo, como é óbvio, do conceito de inércia factual, aquilo que tu estás a modificar. A força mágica libertada, que é poder do operador mais poder de operação, tem que ser superior à força que determinado facto tem de ocorrer no mundo. Então, quando tu calculas a inércia factual, e pode-se utilizar a radiestesia, magos mais avançados não precisam, tu vais calcular o teu poder como pessoa naquele dia e vais ter que escolher uma operação que, adicionada ao teu poder, produzam força mágica suficiente para ter mais poder que a inércia, que aquele facto tem de... Um exemplo muito fácil. Mas Haru, deixa eu ver se eu entendi. Se eu estiver errado, você me corrija. Então, vamos lá. A diferença da magia, pelo que você está me dizendo... com elementos e sem elementos, o elemento estaria suprindo uma falta de o que a gente conhece de fé. Vamos lá falar um pouco da fé. Não só fé, porque o ser humano precisa de referência, né, Haru? O ser humano, ele precisa de uma referência. Nós somos muito físicos, né? Então, por exemplo, fazer uma oração na frente de um santo, com uma vela acesa, é sempre mais fácil do que se fazer uma oração numa concentração, numa meditação. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de meditar. Também. Eles precisam daquela referência. Então, os elementos funcionariam como uma referência? Não só, também como uma referência simbólica, porque eles têm, como compreendes, um poder imagético e um poder ideológico, mas como força mágica libertada, pura magnésia. Vamos falar da fé. O que é a fé e até onde é que nos leva a fé? Pois a fé é de um São Francisco de Assis, a fé de um São Tomás de Aquino. Não são só fé, são certeza, uma certeza absoluta da sua presença e da sua conexão com Deus. Não é a fé do dia a dia daquela pessoa que tem aquela fé fraca, não. Chamar fé às duas é um pouco difícil. É a fé da pessoa que vai à igreja aos domingos e depois duvida de Deus e tem medo de tudo, essa pessoa não tem fé. A fé é uma certeza profunda e absoluta na qual tu entregas e rendes a tua vida ao poder superior da divindade. A verdadeira fé é a ausência absoluta de medo. É quando tu caminhas na segurança e confiança absoluta que pões o pé e Deus põe no chão. Isso é a verdadeira fé. Daniel na cova dos leões é a verdadeira fé. Mas é que para ter essa fé e para chegar a esta fé, hoje em dia os santos são apresentados sem misticismo e esse é o grave problema. Esse tipo de fé
de certeza surge em pessoas que tinham vidas altamente contemplativas e tiveram experiências místicas muito profundas, que os levaram à compreensão perfeita daquilo que é o universo e à certeza absoluta que nós não estamos sozinhos e que existe uma força superior que tudo controla, quer nós saibamos ou não. Esse tipo de fé é a expansão da consciência até à consciência divina e que é falada em todas as tradições. Quando atinges esse tipo de fé, não precisas de magia para nada. Aí já não precisas de magia, és magia. As religiões, elas usam muito a fé, não a fé cega, não a fé sem medo. Aliás, as religiões usam até o medo como uma forma de respeito à vida, né? Isso é que é um problema. Como algo necessário para o ser humano, para ele se manter vivo, inclusive. Né? Para não se jogar, porque você não tem ainda a consciência, a sua consciência total de que você, como você falou, que você pode ir além, né? Que o seu corpo físico é muito pouco diante do que você tem ali de corpo mental. Mas você falou também muito em poder, e essa consciência magística ou hermética, eu não sei bem, do poder que você tem de não só modificar coisas, mas como modificar padrões, né? De você poder se elevar, fazer o que você quiser, porque você acredita, isso é muito poder. As religiões, elas falam muito sobre isso, muito sobre o que você falou, de um mundo ali para além, de uma realidade que está existindo ali também, mas elas colocam muito a nossa incapacidade como uma necessidade humana para o processo de evolução. Pois, claro. Pelo que você falou, o que é que eu entendo? Quem tem essa consciência que você tem, por exemplo, você tem um poder muito grande, né? Esse poder muito grande, ele é usado de forma individualizada para você, para o seu conhecimento, ou é usado... Porque, assim, o que é que me parece? Que quem tem esse poder, seja para o bem, seja para o mal, pode dominar o mundo agora, se quiser. Aí eu estendo a pergunta, o mundo está dominado por magos sem que nós saibamos? Deixa-me explicar. O poder para o mal é uma coisa, o poder para o bem é outra. O poder é a expressão de Deus. O mundo não está dominado por magos, o mundo está dominado por Deus e sempre estará. Nós, ao compreendermos a consciência divina, percebemos o que está a acontecer e alinhamos-nos com isso. Não cairá uma gota de água sem que o meu Pai saiba, disse Jesus Cristo. Existem causas para tudo. Nós vivemos num mundo de causalidade e não de casualidade. Se me pergunta das sociedades, dos Illuminati e tudo isso, bom, há muitas teorias da conspiração sobre isto, de facto há magos que são um pouco perigosos, mas lembre-se de aqueles que trabalham alinhados com a força do bem, vão trabalhar sempre para uma só coisa. Meu querido amigo Roberto Leão. Rodrigo é o Bernardo. Bernardo Rodrigo. Meu querido Roberto, o que é que você quer na sua vida? Eu vou responder por você antes. Ser feliz. Todos queremos ser felizes. Todos queremos ser felizes. Deus é a felicidade absoluta. E quando nós compreendemos que a felicidade dos outros e a nossa felicidade podem ser infinitas, se podem alinhar e que não precisamos de tomar o do nosso semelhante, de o prejudicar, de lhe fazer mal, porque infelizmente essa divisão que existe entre nós e o outro provém também do mundo da ilusão. Nós compreendemos que não há necessidade de controlar o mundo. Una-se com quem o controla. O mundo já está controlado e não é pelo dinheiro, não é pelos Rothschild, não é pelos Illuminati. Tudo acontece porque é permitido acontecer. Há razões para tudo. Quando você encontra a felicidade interior e encontra o caminho para Deus por dentro de si mesmo, vai compreender que tudo está bem como está e tudo corre bem como corre. As coisas não acontecem contra a vontade de Deus. As coisas não ferem Deus, nem há um Deus ofendido e impotente olhando para uma realidade que lhe escapa das mãos. Tudo está certo e as coisas acontecem porque têm que acontecer. Eu sempre pensei nisso, sabe, Haru? Porque muitas pessoas, sobretudo aquelas neopentecostais e tudo mais, aqueles religiosos bem fervorosos, assim, não, magia é coisa do demônio, magia é não sei o quê. Então, peraí, se você acredita que um Deus que permite que um demônio se sobressaia com sua magia, você não acredita num Deus onipotente.
Claro, né? Como é que pode ser? Não tem como acreditar num Deus onipotente, onisciente, e você acreditar que uma coisa é do demônio. Claro. Não seria onipotente. Eles nem sabem o que é magia. Isso né? Agora eu tenho uma pergunta sobre isso. Você falou de lei hermética, né, que está em cima e está embaixo. Tem outra lei hermética, né, que diz que tudo é duplo. Isso. Tudo tem dois polos. Exatamente. Né? Tudo tem o seu oposto. Né? Existe luz sem sombra? Não. Existe mal sem bem? Não, porque como é que tu definias um sem o outro? Então era tudo homogéneo. Repara, se tu tivesses tudo bem, não era nem bem nem mal, não era bem sequer. Tu só tens um determinado conceito se tivesse o oposto para o definir. Se não era tudo homogéneo e igual. Não há maneira. Você só sabe distinguir que existe a luz se você tiver conhecido a escuridão. Senão você não sabe distinguir a luz. Como é que tu vais saber o que é felicidade se não existisse infelicidade? Como é que sabias o que era alegria se não existisse a tristeza? Então a busca pela felicidade é um paradoxo, Raro? A busca pela felicidade seria um paradoxo, então? Seria algo impossível alcançar a felicidade plena? O que é que eu penso sobre o assunto? A felicidade é um estado de integração. Vês o selo de Salomão, a estrela de David, a Magem David, tem um triângulo apontado para cima e um triângulo apontado para baixo. Tens que dominar as duas. Quod superibus, quod inferibus. O que é que isto significa? E tu sabes isto. O ser humano, quando comeu o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quis ter como Deus, então tem dentro de si, de si próprio amor e ódio. Tens que compreender a globalidade do universo nas suas multiplicidades de luzes e sombras para poderes ascender pela árvore da vida. Não há como não conhecer o outro lado do espelho. Não há como não trabalhar com os dois pilares, Jaquim, o pilar branco, Boaz, o pilar negro. O que é que isto quer dizer? Que vamos fazer magia negra? Que vamos fazer mal aos outros? Claro que não, mas é preciso saber entender que bem e mal são o mesmo contexto. Só muda em gradação, luz e sombra. Não há sombra, há ausência de luz. Não há mal, há ausência de bem. O ser humano tem um potencial incrível dentro de si mesmo. É um ser divino que primeiro começa a utilizar as leis que vai conhecendo e aprendendo, mas dentro de nós vive aquilo que nós chamamos a chama de El Hai, a chama de Deus vivo. E sabem qual é o outro nome de El Hai? O completo é Sadai El Hai, que significa todo-poderoso Deus vivo. E o que é que isto quer dizer? Quando o ser humano procura Deus, tem que o encontrar dentro. Não vai procurar uma entidade fora. Fora encontra deuses, entidades, Elohim. Dentro ele encontra a sua verdadeira natureza, que é a natureza divina. E se ele encontrar Deus dentro de si mesmo, então aí ele encontra a raiz do verdadeiro poder. Porque ele se encontra a si próprio. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É isso que quer dizer a inscrição no frontispício do Templo de Delfos. Mas a magia, Haru, costumo dizer que o ocultismo só é oculto para quem não procura o conhecimento. Está né? correto? Mas existe uma corrente que faz questão, né, que alguns conhecimentos permaneçam ocultos. Né? O que você acha disso? E conhecimento é para todos? Há conhecimentos que você concorda que tem que se manter oculto, tem que relativizar para quem se dá o conhecimento? Vou-te responder a esta pergunta que já me fizeram muitas vezes desta forma. Não é preciso proteger os mistérios dos profanos, é preciso proteger os profanos dos mistérios. E o que é que isto quer dizer? Tu podes dar um caminho, mas cuidado a quem o dás. Há uma professora que eu gosto de citar, eu gosto muito de ouvir, a doutora Maria Helena Galvão, se não me engano, e ela diz que para irmos para o abismo mais vale ir a pé do que irmos de Porsche. Isso é uma realidade. Quando nós damos os conhecimentos, temos que perceber a quem damos o conhecimento. A quem estamos a dar o conhecimento. Há conhecimentos secretos, Bernardo, e tu conheces muitos e tens acesso a muitos e sabes que na mão das pessoas erradas poderiam produzir muito dano aos próprios e aos outros. Esse tipo de conhecimentos devem ser vedados. Deve sempre ser dado um caminho para o conhecimento na qual a pessoa engrandeça e enobreça o seu caráter percorrendo esse caminho, para que quando ela chegar ao momento de ter esse conhecimento esteja devidamente preparada para o receber e não faça tremendas asneiras com ele. Repara, por exemplo, vou-te falar no Uraeus, o levantamento da serpente ígnea, Kundalini. Vamos imaginar, se dás esse conhecimento ao público, as práticas energéticas são tão fortes
que é muito provável que a pessoa tenha uma doença gravíssima, chamada síndrome de Kundalini, que possa ter. Portanto, o que damos a quem? O hermetismo tem etapas e mede essas etapas. Tem que ser testado o aluno na sua preparação, o que é que ele consegue fazer, ele já treinou, na sua purificação, e nós estamos aqui a avaliar moralmente ainda, a purificação energética do que ele consegue fazer. Depois tens que perceber se o aluno está tecnicamente capaz de executar determinados exercícios, porque se tu colocares determinado tipo de magnésia num canal errado, hoje são chamados, muito vulgarizado o termo de vaios e de nadis no Oriente, podes criar um problema muito sério e não há médico que lhe resolva. E isso é um problema. Quando trabalhamos energeticamente, depois, magia, há tanta coisa escrita, pá, tu tens o Ars Goécia, tens o Lemegeton todo publicado, qualquer um pega naquilo e tenta fazer magia salomónica. Não vai correr bem, não vai conseguir, mas o problema é aquele que persiste e consegue. E sabes que eu tenho encontrado dentro de determinados grupos muitos malucos, desculpem o termo, mas é a realidade, que são capazes de se pôr a fazer práticas dessas sem um mínimo de preparação. Purificação, trabalho interior, autotransformação, não. Eles querem de ética, né? E muitas vezes tem ética. Aí está a ética. E eles querem a chamar daimons, que é para controlar. Opa, provavelmente eles pensam que o daimon não vem, mas sabes o que é que acontece? Tu sabes. Chega aí um indivíduo que não percebe puto de Umbanda e põe-se a chamar Exus, o que é que lhe vai acontecer? Vão vir os Exus ou vão vir os Quiumbas? Entendes? É a mesma coisa. Percebes? Você falou em Umbanda e essas religiões magísticas, né, como Umbanda, sim, Candomblé, dentre outras, né? Exato. As crenças herméticas influenciaram na sabedoria oculta europeia, né? Certo. Desde a Renascença, né? Na Europa Ocidental, por exemplo, foi praticada por nomes como, por exemplo, Eliphas Levi, como a gente falou, né, Aleister Crowley, entre outros, que são grandes nomes do ocultismo, né, podemos dizer moderno, né? Podemos dizer que o hermetismo é a base da magia moderna ou é a base das magias, inclusive de religiões afro-brasileiras? Das afro-brasileiras é difícil explicar, porque repara, a Umbanda nasceu no Brasil e ela tem não vou dizer a ti o que é Umbanda. Mas eu digo que tem vários procedimentos muitas que são muito semelhantes. Né? Sabes porquê? Então, Bernardo, porque é verdade, e tu tens muitos caminhos para chegar à verdade. Repara, se tu fores aos egípcios, aos maias, aos toltecas, ao Oriente, tu vais encontrar caminhos muito parecidos que nunca se cruzaram. Não tem que ter havido uma influência, é que a constituição do ser humano leva-o a conhecer a realidade. E ele, ao conhecer a realidade, vai chegar a princípios semelhantes. O ponto de partida é outro, mas acredita que a meta de todos é a mesma. Portanto, então quer dizer que não há um só caminho, um caminho único para a evolução. Né? Claro que não. Outra coisa que, para finalizar, a gente está aqui já chegando no final, passa muito rápido. A vontade que dá a gente ficar conversando. Mas, Haru, para eu compreender, para a gente compreender, a galera reconectada também compreendeu, é correto afirmar, então, que dentro desse poder que nós temos de conhecimento, quando se conhece, quando se pratica a magia, quando se aprofunda na magia, da mesma forma que você falou que é preciso conhecer as trevas para poder compreender a luz, que é preciso conhecer o mal para poder entender o bem, pode-se dizer que é preciso conhecer todo esse poder da magia, né, de coisas que você não imaginava, nem que conseguiria, nem que poderia, para que você possa evoluir dentro da sua pequenez, dentro da sua limitação de ego, de vaidade enquanto ser humano? Depende do caminho que você utiliza. A magia é uma ciência para ajudar a remover obstáculos no mundo físico e ajudar a potenciar faculdades no mundo espiritual. No caminho hermético ela é utilizada porque ela é muito útil. Por exemplo, um homem que não consegue pagar as suas contas, como consegue praticar? Um homem que não tem saúde, como consegue praticar? Um homem que tem um ambiente familiar péssimo e não consegue melhorar a sua vida, como consegue praticar? A resposta para isso é a magia. Capacidade de alterar a realidade de acordo com a vontade e, no nosso caso, por intervenção divina, ou dos seus servos. Isso é a magia. Haru, agora eu não posso acabar esse papo sem perguntar, sem fazer uma pergunta que eu sou muito curioso. Alguns rituais, inclusive católicos, né, como, por exemplo, banimentos, né, exorcismos, vamos dizer assim, que são em latim,
né? Muitos rituais no hermetismo são em hebraico, outras línguas antigas, né? Eu te pergunto, Deus, os anjos, os seres que respondem pela magia, não sabe falar português, não? Por que o uso dessas línguas antigas, meu amigo? Vou-te explicar porque é que se utiliza. Tu sabes o que são egrégoras. Sim. Então, uma oração que foi repetida ao longo de séculos em determinada língua condensou um poder específico. Então, quando tu a utilizas, tu desbloqueias o poder dessa egrégora. Mas é só isso. Sabes uma coisa? Deus, os anjos e as forças nem precisam que tu ores, precisam que tu penses. Porque antes de tu pedires, eles já sabem o que tu queres. Tu utilizas as orações em latim, em línguas esquisitas e até aramaico, pelo poder que elas ganharam. É o poder do mantra. Franz Bardon fala de uma coisa que são os rituais de dedo, onde tu condensas o poder de muitas cerimónias e crias um ritual para os despolutar. É um tipo de micro-ritual que se faz com os dedos. É interessante estudar o processo. Quando tu utilizas uma oração, tu nunca contactas verbalmente uma entidade. Quer dizer, Bernardo, eu a ti vou-te dizer uma coisa que tu estás farto de saber, mas é para os telespectadores. As entidades sabem o que tu queres, podes falar alemão, podes falar chinês, porque elas leem o teu pensamento. Ou seja, quando tu usas uma oração específica, por exemplo, porque é que tu cumprimentas como o Odoiá ou Laroyé? Por alguma razão. Porque é que estás a usar um linguajar iorubá? Porque isso tem um poder. E esse poder foi todos aqueles que nos antecederam que o utilizaram. E vais buscar a egrégora da tradição. E a egrégora da tradição liberta um poder específico. Um poder que te toca quando tu trabalhas, que te influencia a ti, na parte psicológica e emocional, e que influencia a realidade. A entidade lê o teu pensamento e pronto. Show de bola, muito bom, muito bom. Roberto, nos reconectamos, meu irmão? Nos reconectamos, foi uma excelente reconexão, muito obrigado, muito bom Foi papo. Um prazer. Muito obrigado a você. Maçãs, galera. Até agora assistindo aqui sobre hermetismo, sobre magia. Ficou com dúvida que realmente o assunto é bem complexo, mas foi muito bacana. Então assiste uma vez, assiste duas vezes. Por isso que nós criamos nosso canal do YouTube, que você pode assistir quantas vezes você quiser. Por isso que a gente coloca no nosso canal lá do Spotify, no Deezer, nosso podcast, que é o Reconecast. Então estão aqui todos os nossos endereços. Vai sair aqui também os contatos da van, da escola, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, procurem-nos, não nos procurem, porque a gente não vai saber responder. Quem vai saber responder são eles. Um abraço, até a próxima reconexão. Até o próximo Reconect.